Olá, bom dia. O programa Notícia de Frente começando agora. É uma data muito especial, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje, 31 de dezembro, contagem regressiva para o ano novo. Bom dia para você, então, Kleber Lima. Seja muito bem-vindo a essa data especial. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel Petengil. Um bom dia mais do que especial para você que nos honrou durante todo o ano e nos honra hoje, no último dia do ano, com a sua qualificada audiência. Luciana, com a sua permissão e do Daniel, eu quero hoje mandar um abraço e um beijo mais do que especial também, porque é aniversário dela, Dona Narzira Alves da Silva, minha mamãe, mãe do Paulo Coelho, mãe da Adriana, a pessoa mais importante da minha vida. Te amo, mãe, feliz aniversário, que a senhora possa continuar merecendo toda a alegria do mundo, que Deus possa trazer e continuar trazendo para a senhora tudo de bom que a senhora merece, tá bom? Um beijo, eu te amo. Amém. Olha, eu também vou reiterar aqui, viu? Parabéns para a Dona Narzira, porque essa matriarca, tenho certeza que teve muito trabalho. Foi muito abençoada. Paulo deu muito trabalho. Com filhos maravilhosos. Só o Paulo deu trabalho, a né? Adriana também. Você não, né, Kleber Lima? Você ajudou. Olha, Kleber Lima vai dizer que ele ajudou a mãe dele a educar os irmãos. E é verdade, como é que você adivinhou? Eu já fazia ideia disso, viu? Mais velho, né? Filho mais velho. Pois é, né? Tá bom. Então, parabéns, querida, viu? Que Deus continue abençoando grandemente. E bom dia para você também, Daniel Petengil. Hoje é um dia muito especial, virada de página, um novo ano que vai iniciar daqui a pouquinho. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia a você que nos assiste. Bom dia, Dona Narzira. Meus parabéns. Tem um grande filho, tá aqui, um cara bacana, fez muito sucesso, continua fazendo sucesso. Vamos lá, né? Último dia do ano, a gente renova nossas esperanças de que 2022 seja um ano de realizações e dentro da possibilidade que nós temos de renovar e retomar a nossa vida normalmente, sem pandemia. Esse é o nossa maior torcida, né, Luciana, para 2022. Amém. A torcida grande, viu? A humanidade anseia por dias melhores e se eu pudesse aqui fazer um pedido especial, seria para que todos tivéssemos mais saúde e sabedoria. Fica aí, então, esse meu pedido para 2022, porque com saúde a gente consegue realizar praticamente tudo e sabedoria a gente consegue fechar com maestria todas as nossas ações. Então, portanto, eu desejo isso, viu? Saúde Amém. E sabedoria a todos nós. E agora eu preciso dar um bom dia muito especial também, porque a edição de hoje é muito importante, viu? Vamos falar das eleições 2022. Então, antes de começar aqui a nossa sabatina, meu bom dia especial para o juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Luiz Otávio Saboia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Luciana. Bom dia, Kleber Leite, bom dia, Daniel Petengil. É um prazer a gente estar aqui no último dia do ano, já tratando de uma temática tão relevante quanto serão as eleições do ano que vem, de 2022, e desejando a todos aqueles que nos acompanham saúde, paz nesse ano que vai se iniciar a partir de amanhã e principalmente que nós tenhamos capacidade de ser tolerantes um com o outro. As eleições demandam muito essa capacidade de tolerância que a gente tem visto que, infelizmente, a sociedade, em determinados momentos, tem perdido a capacidade de ouvir o outro, de tolerar as informações, de tolerar as opiniões contrárias. Adorei, viu, as suas ponderações e a gente sempre fala aqui, né, Kleber Lima, né, Daniel Petengil, sobre todos esses aspectos. Eu disse da sabedoria, o juiz acabou de falar uma outra palavra importante, tolerância. É isso mesmo, né? Isso aí. Bom, gente, então vamos dar início à nossa entrevista, porque, como eu já disse aqui, vamos falar das eleições 2022, eleições importantíssimas, porque, afinal de contas, vamos eleger o próximo presidente da República ou, então, conduzir a reeleição. Isso é você que vai decidir. Também tem a eleição para governadores, senadores e deputados. E eu começo, então, esse bate-papo aqui, esses questionamentos falando sobre o Tribunal Superior Eleitoral, porque já tem 4 resoluções e eu gostaria de saber, juiz, se essas resoluções já estão valendo, já tem um aval e quais são essas resoluções? Luciana, essas resoluções são resoluções que o TSE normalmente publica
muitas vezes atualizando algumas resoluções que já estão em vigor, como é o caso da propaganda eleitoral, que foi atualizada a resolução de 2019. Houve uma adequação às resoluções que estabelecem a utilização dos recursos do fundo partidário em razão da nova realidade das federações. Foi uma mudança que aconteceu no decorrer do ano de 2021 e que nós teremos essa experiência a partir de 2022 com as federações. A outra resolução é uma resolução que estabelece o cronograma do calendário eleitoral e uma que eu considero muito importante, por conta de toda a discussão que a gente teve durante o decorrer do ano de 2021, que estabelece os atos gerais das eleições. Essa resolução, ela deixa claro todos os momentos de fiscalização que os sistemas eleitorais, que a urna eleitoral, que todo o procedimento eleitoral pode e está sujeito à fiscalização da sociedade, possibilitando inclusive que a sociedade, diversas entidades, fiscalizem desde a elaboração do código-fonte, e isso está aberto a toda a sociedade desde outubro de 2021, até o momento seguinte, posterior à eleição, acesso aos logs, inclusive, dos sistemas eleitorais. Kleber Lima, fique à vontade, por favor. O senhor está falando basicamente da polêmica que envolveu esse ano todo sobre a urna eletrônica, né? A segurança da urna eletrônica, perfeito, a confiabilidade da urna eletrônica. O senhor está dizendo assim, o senhor poderia dizer para a gente em português caboclo, para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, o senhor confia na urna eletrônica? Eu confio no nosso processo eleitoral e na urna eletrônica. A gente tem que entender que a urna é um elo, e aí vou usar uma figura de linguagem, um elo de corrente, detesto falar elo de corrente, mas é um elo de um processo eleitoral. Esse processo eleitoral, ele é deflagrado não no dia da eleição, não com a utilização da urna eleitoral, mas ele é deflagrado muito antes, quando se faculta, por exemplo, a candidatos, partidos e a toda a sociedade realizar testes públicos no código-fonte dos sistemas eleitorais, porque não é apenas no sistema da urna eletrônica. Existem uma série de providências que são tomadas pela Justiça Eleitoral e que se franqueia e se possibilita o acesso da sociedade em geral para testar os sistemas. Então, existe todo um processo eleitoral até que nós cheguemos no dia da eleição e utilizemos, então, a urna eleitoral depois de uma série de processos de validação. A urna eleitoral em si, ela possui hoje mais de 90 camadas de proteção. A urna eleitoral vem sendo utilizada pela Justiça Eleitoral há 25 anos no Brasil, desde 1996, século passado. De 96 para cá, a urna sofreu uma evolução. A cada eleição ela é evoluída. A cada eleição se realizam os TPS, que são os testes públicos de segurança, com participação do Exército, Polícia Federal, universidades, partidos. E toda vez que esses testes públicos são realizados e são apontados alguma vulnerabilidade nos sistemas ou na urna, essas vulnerabilidades são reparadas, é encaminhado novamente para aquela entidade que aponta aquela vulnerabilidade, teste de novo, ela testa, então ela emite um novo relatório. De fato, essa vulnerabilidade não mais existe. Então, veja, existe todo um processo eleitoral que nos dá garantia de que a urna, aquele instrumento utilizado pelo cidadão há 25 anos no Brasil, é de fato um instrumento seguro. E o que nos dá a maior segurança é que nesses 25 anos não houve, no Brasil inteiro, nos 27 estados, nenhum caso concreto de comprovação de violação da urna eletrônica, do sistema eleitoral. Muito se falou da invasão hacker ao TSE, e aí eu vou evitar de usar o tecnicês, vou ficar na linguagem cabocla, como me foi solicitado,
Mas eu não tenho procuração do TSE, mas primeiro, quem comunicou a invasão à Polícia Federal foi a própria Justiça Eleitoral. Segundo, o hacker não teve acesso a sistemas de validação de votos. Ele teve acesso, sim, a alguns programas, a alguns códigos-fontes que são públicos, inclusive. Ele teve acesso a manuais de impressora do boletim de urna. Então, assim, a possibilidade desse hacker alterar qualquer coisa ali dentro é nula, é inexistente. Isso sim eu posso garantir com toda a segurança. E deixo sempre o recado, a Justiça Eleitoral, diferente do que se foi alardeado, ela compreende a necessidade de sempre evoluir, de sempre melhorar. Não existe sistema pronto, perfeito e acabado. O que existe é um sistema que está em constante evolução, onde nós temos uma evolução da sociedade de meios tecnológicos que acontecem hoje numa velocidade impressionante e que a Justiça Eleitoral tenta, ano após ano, eleição após eleição, acompanhar essa evolução. Doutor, ainda sobre a urna eletrônica, ela está imune totalmente a ataques externos, interferências externas no processo eleitoral? E ainda sobre ela, o voto que é computado na urna, ele pode ser considerado auditável, auditado também? Vou começar por detrás, se você me permite. O voto, ele é auditável. E hoje ele tem uma segurança, porque nós temos... Primeiro, a gente tem alguns procedimentos de segurança. A gente tem o RDV, que é o Registro Digital do Voto. Esse Registro Digital do Voto é um arquivo que faz o registro de voto por voto que é lançado nessa urna. O RDV pode ser acessado posteriormente pelos partidos, pelas federações agora, né? É óbvio que não há identificação do eleitor e ao voto para garantir o sigilo daquele voto, mas a urna é auditável. Além do RDV, existe também a votação em paralelo. Nós, o TRE aqui de Mato Grosso, esse ano nós realizamos 3 eleições suplementares. Por conta dessa polêmica da urna eletrônica, durante as eleições suplementares, nós realizamos pela primeira vez na história de Mato Grosso a votação paralela, que é um processo de auditagem dos votos. Como funciona a eleição paralela e vai acontecer novamente nessas eleições? Um percentual de urnas são sorteados. No caso, como eram 3 municípios pequenos, Cotriguaçu, Matupá, foram sorteadas no dia da eleição urnas eletrônicas. Esse procedimento todo ele foi filmado, ele foi transmitido pelo YouTube, foi transmitido pela TV Assembleia, que também disponibilizou toda a estrutura para transmissão ao vivo desse procedimento todo. Depois do sorteio, foi uma equipe da Polícia Federal, buscou a urna, todo o procedimento filmado, pegou essas urnas nesses municípios, trouxe essas urnas para Cuiabá. Essas urnas, no dia da eleição, na hora da eleição, elas foram acionadas aqui, uma câmera filmando a tela, e aí se simulou uma eleição aqui. Essa urna foi substituída, é óbvio, se colocou uma outra urna para aquela sessão não ficar sem urna eletrônica lá, mas essa urna que seria utilizada lá foi utilizada numa eleição paralela, onde as pessoas votavam, era filmada a tela, e ao final da eleição se emitiu o BU e se constatou que aquele resultado do BU correspondia aos votos lançados. Votava em outra coisa, uma coisa aleatória, tipo nessa eleição paralela se votava nos candidatos que estavam ali, porque essa era a urna, é a urna que vai ser utilizada no dia da eleição. Nós sorteamos, vamos lá, pegamos ela, trazemos ela para cá e aí nós convidamos, no caso convidamos crianças, eleitores não foram validados esses votos. Não. Chamamos escolas e tudo mais, por isso a gente filma. Para quê? Para ter a certeza de que aquela urna, inclusive, lacrada, validada pelos partidos, que passou por várias cerimônias de segurança, onde nós convidamos os partidos para participarem, para estar com a Justiça Eleitoral, que os sistemas eleitorais daquela urna eletrônica funcionaram de modo adequado e que o boletim de urna que é emitido no final corresponde justamente aos votos que foram filmados
e lançados naquela urna. Isso dá uma segurança, é óbvio que a gente faz por amostragem, mas isso dá uma segurança muito grande. Até a resolução da eleição passada, 1% das urnas eram sorteadas. O TSE triplicou esse percentual na última resolução mencionada pela Luciana e agora 3% das urnas serão sorteadas. Em 2022. Para 2022. Então, assim, e aí, por isso eu digo, além do RDV, da eleição paralela, o TSE também contratou universidades e empresas privadas para fazer auditoria externa em todo o procedimento, em todo o processo eleitoral e em todo o procedimento de votação. Eu não vejo falta de transparência no processo eleitoral. E aí, tudo aquilo que é transparente me dá, pelo menos a mim, e aí é isso que a gente pretende transmitir ao eleitor nesse ano, me dá segurança. Então, se você me pergunta, o senhor confia na urna? Aí a parte final, inicial da sua pergunta, eu confio hoje. Porque ele faz parte de um grande processo eleitoral que, a meu ver, é muito seguro. Diante de todo esse aparato para que traga, de fato, uma segurança digital, segurança virtual, eu gostaria de saber também quais são todos os requisitos, de que forma o Tribunal Regional Eleitoral vai tentar coibir fake news. Nós estamos esperando também, infelizmente, que isso possa de fato acontecer, exemplo do que já ocorreu nas eleições passadas, e em discussão em relação à segurança digital também se pauta esse problema, essa desinformação, esse volume de fake news. Quais são as ações? Existe um planejamento já agora acontecendo para tentar combater? De que forma vai ser o olhar do Tribunal Regional Eleitoral em relação a fake news? Fake news é um termo que se tornou principalmente popular depois das eleições dos Estados Unidos, né? Mas a primeira vez que o TSE se preocupou com fake news, e eu gosto do termo desinformação, foi nas eleições de 2018, quando o TSE firmou convênio com diversos motores de buscas na internet, Google, Facebook, Yahoo, várias agências de notícia sérias e consolidadas para que funcionassem como verdadeiros verificadores de fatos. Esses convênios estão sendo realizados novamente pelo TSE para que seja potencializada essa capacidade de verificação dos fatos. Com relação a fake news, a gente precisa colocar alguns pingos nos is. O processo de desinformação, de divulgação de notícias falsas, não é uma novidade, é algo que sempre existiu, algo que, desde que eu me entendo por gente, a gente tem esse processo de desinformação. É óbvio que a realidade atual, com a internet, ele trouxe uma exponencial capacidade de transmissão dessa informação. Se a gente lembrar que na década de 70, Orson Welles praticamente parou os Estados Unidos quando ele disse que havia uma invasão ao mundo por alienígenas, e isso ele fez pelo rádio, algo que se dizia que tinha uma capacidade de uma bomba atômica. Hoje a internet tem uma capacidade que é monstruosa. Muitos acreditavam que a Covid não sairia de Wuhan e chegaria em Poconé. Chegou em Poconé, chegou aos rincões de Mato Grosso. E as fake news, o processo de desinformação é mais ou menos igual. E hoje a gente tem alguns procedimentos, algumas tecnologias que realmente são muito perigosas. A deepfake, por exemplo, é uma tecnologia que a Justiça Eleitoral está se preparando para tentar, de alguma forma, coibir e identificá-la. O TRE desse ano, o TRE agora, em 2021, se dedicou a um processo de um vereador do município de Primavera, onde foi reconhecido a divulgação de fake news, e nesse julgamento o TRE estabeleceu algumas balizas ali com relação à caracterização do que caracteriza fake news, o que caracteriza críticas, porque a gente tem também essa linha, às vezes ela é meio tênue e ela trabalha dentro de uma zona meio cinzenta, mas o TRE estabeleceu algumas balizas reconhecendo a prática de fake news
por conta desse candidato e cassou a diplomação, o mandato desse candidato. O TSE, nas resoluções que você mencionou, deixa claro, inclusive, a possibilidade da tipificação penal com crimes que já existem de algumas condutas. Por exemplo, a divulgação de informação sabidamente inverídica. O TSE estabeleceu nessas resoluções que isso caracteriza um tipo penal previsto na legislação eleitoral, passível de multa e passível de pena de detenção, privativa de liberdade. A dar causa, por exemplo, a um processo eleitoral, a um processo judicial, a um processo por improbidade administrativa, tendo conhecimento ou sem nenhum elemento, também será causa de apuração e de consequências eleitorais. Então, assim, a Justiça Eleitoral, é óbvio, ela está tentando a todo custo que o eleitor seja, de fato, bem informado, porque o que a gente precisa nas eleições é isso, é que o nosso eleitor seja consciente, bem informado, busque informações verdadeiras e fidedignas sobre os candidatos que se apresentarem, busque conhecer quem são esses candidatos, o que fizeram e o que fazem pelo seu estado, pelo seu município, pelo seu país, por sua região, conheçam a vida pregressa desses candidatos, e que os candidatos possam, de forma civilizada, debater, e o debate é sempre bom, debater ideias, debater projetos, debater sugestões, debater melhorias para a nossa sociedade. Doutor, o senhor abriu hoje a sua participação aqui no programa, o senhor já na sua saudação, o senhor falou a palavra tolerância, né? E a gente vive um período de polarização política, que é o oposto da tolerância, porque a polarização, uma das características dela é exatamente a intolerância. E a polarização, ela se dá por um processo de simplificação, né, de emburrecimento até, eu diria, de alguns conceitos. Assim, as pessoas perdem a noção do razoável. A Justiça Eleitoral tem alguma estratégia para lidar com isso, além dos direitos de resposta que são previstos, que tem todo um regramento do o que é ofensa, o que não é, dentro dos programas eleitorais? Porque o grosso dessas fake news que nós tratamos agora, e que contém, assim, ou que expressam essa polarização, ela não se dá nos canais oficiais. Então, assim, como é que vai ser o tratamento para disparo de mensagens de grupos de WhatsApp, de listas de transmissão, de SMS, o famoso torpedo, né? Papéis apócrifos, documentos, panfletos apócrifos sem assinatura. Como é que a Justiça Eleitoral se preparou para enfrentar essa polarização que deve ocorrer, muito provavelmente, na eleição de presidente? Kleber, você vai me permitir eu fatiar a resposta aí, alguns mini temas. O desembargador Carlos Alberto, nosso presidente, fala assim, mas Saboia gosta de falar, e eu falo realmente, às vezes, eu falo em excesso. Mas eu falo às vezes em excesso porque eu acho que a sociedade ela precisa ser bem informada. Todo esse processo de polarização, ele é extremamente prejudicial à sociedade, e eu concordo contigo, é quase que um emburrecimento, uma simplificação de conceitos. E isso acontece porque a sociedade, muitas vezes, ela não é bem informada, ela não tem conhecimento de todos os fatos acerca daquilo que permeia o seu dia a dia. Pensando nisso, o Tribunal Regional Eleitoral, no ano de 2023, realizou 3 encontros, também algo inédito, na gestão do desembargador Carlos Alberto, com partidos e coligações, com partidos políticos. Todos foram convidados. E nós debatemos em todos esses 3 encontros temas afetos às eleições, principalmente prestação de contas, propaganda eleitoral, segurança de urna, onde nós levamos nossos técnicos também e buscamos esclarecer a esse público algumas notícias que eles muitas vezes replicam por falta de conhecimento. Fizemos ainda 3 reuniões com todos os juízes eleitorais. A última reunião que nós fizemos reuniões que a gente considera estratégica. A última reunião com a participação da Polícia Federal, onde discutimos com magistrados e os promotores eleitorais
a questão justamente de fake news, processo de desinformação e a segurança no processo eleitoral. O TRE tem um projeto, infelizmente agora na pandemia isso ficou relativamente prejudicado, mas nós temos um projeto onde nós chamamos a sociedade para conhecer o TRE, conhecer o nosso sistema eleitoral, principalmente as escolas e as crianças, que são replicadores fantásticos de informações e que devem ser conscientizados desde tenra idade. E aí eu acho que o grande combate à fake news se faz assim, se faz por esclarecer a sociedade, se faz por se apresentar, por não ter receio em se expor e responder, muitas vezes, a colocações que são consideradas desconfortáveis. O TRE e a Justiça Eleitoral não tem nenhum problema em estar presente aonde quer que seja e debater, discutir qualquer aspecto relativo ao processo eleitoral. Com relação a disparo de mensagens, SMS, WhatsApp, as redes sociais hoje que nós temos. Os candidatos e partidos não podem esquecer que o período eleitoral não é um período de vale tudo, onde eu posso dar soco abaixo da linha da cintura. Nós temos legislações que estão em vigor, como é, por exemplo, o caso da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados e o TSE fez questão de inserir diversos dispositivos da LGPD nessas resoluções que publicou, protege os dados do cidadão. Então, aquele cidadão que recebe hoje, primeiro, uma mensagem, um disparo de mensagem de um político, essa mensagem, o TSE estabelece que tem que haver identificação de quem encaminha para você. Você tem que ter autorizado que a pessoa encaminhe mensagens para você. E se você não autorizou, o cidadão, o eleitor, tem direito a pedir para aquele partido, para aquele candidato, para aquela federação, vai ter direito a pedir que ele exclua seus dados de sua base. E se ele não excluir, tem as multas da LGPD, que são multas pesadas, são multas que chegam a 50 milhões de reais. Quando a gente fala na iniciativa privada, a LGPD ela traz uma multa de 2% do faturamento da empresa a 50 milhões de reais. Então imaginemos um partido tomando multa de 1 milhão, 2 milhões. Com esse fundo aí de bilhões, né? Talvez até. Não sei, mas... Mas deixa de ir para outra coisa. Né? Por isso que nós estamos dizendo que as eleições não são um período de vale tudo. Há necessidade de observância tanto da legislação eleitoral quanto da legislação em paralelo, principalmente no meio digital, quando nós falarmos de tratamento de dados do cidadão e do eleitor, porque a LGPD ela vai se aplicar nas eleições também. Então, os partidos que, por exemplo, buscarem, eu tenho uma empresa que me apoia e você tem um cadastro de consumidores, me passa seu cadastro, a empresa não pode passar esse cadastro. Esse cadastro, essa guarda, esse tratamento de dados por aquela empresa, por exemplo, ou por aquela entidade, é tratada na LGPD. E a transferência desse banco de dados para os partidos ou para as federações, só a transferência já é ilegal. A transferência e a utilização gera aí uma ilegalidade e o TSE coloca a possibilidade de isso configurar abuso de poder econômico e abuso de poder das mídias sociais. Olha, agora vamos para um rápido intervalo, mas na volta vamos continuar com a entrevista com o juiz do Tribunal Regional Eleitoral, Luiz Saboia. Daqui a pouquinho voltamos e eu espero por você.